Olá, nessa aula você vai ver como realizar a programação de aparelhos Evolve AI ou Savant AI através do software de programação Inspire. Bom, a primeira coisa é que você vai ter que abrir o banco de dados e através do banco de dados ele mesmo automaticamente já puxa o Inspire. Então eu vou abrir o banco de dados, selecionar o módulo que eu quero, que é o no caso eu estou programando a marca Starkey, faço o login no software, no banco de dados e aqui já tem o nosso software aberto. Você vai clicar nesse bonequinho para você adicionar um paciente. Você pode ou pesquisar pacientes recentes, ou então o que a gente vai fazer que é adicionar um cliente. Você tem que colocar nome, sobrenome, o gênero e uma data de nascimento. As outras informações não são necessárias. Selecionamos então aqui o cliente. E você precisa, então, adicionar a audiometria. Você pode ou clicar nesses dois quadradinhos aqui, que tem uma forma de um audiograma mesmo, ou então aqui nesse símbolo, né? E tudo que você tiver dúvida no software, passa o mouse por cima, que ele vai destacar o que aquilo vai fazer, tá bem? Então, cliquei, vou editar o audiograma, vou colocar aqui uma audiometria qualquer. E se você quiser replicar esses dados audiométricos para o outro lado, basta você colocar copiar. A via óssea só vai ser importante para o software se ela tiver um gap, né, aéreo ósseo importante, ali, maior que 10 decibels, né, caracterizando uma perda condutiva ou mista, senão você não precisa colocar. É muito importante que você coloque, para conforto do paciente, os valores de UCL, né, dos limiares de desconforto medidos em cabine. Tá? O software leva isso em consideração na hora de programar os aparelhos. Então eu vou colocar valores aqui fictícios, né? E copiar para o outro lado. Pronto, já cadastrei o meu paciente e a audiometria dele. Agora, é preciso que aqui no menu iniciar, né, em conectar equipamentos, eu tenha o meu programador, no caso aqui é o Noalink Wireless 2, ele já está aqui. Se ele não tivesse aparecendo, eu colocaria em visualizar programadores, clicaria em pesquisar até encontrar então os programadores. Às vezes tem pessoas que têm mais de um programador, né? Tem um Hypro, por exemplo, e aqui você vai ver a lista dos programadores que o seu computador reconhece, tá bom? No meu caso ele já está aqui. Os aparelhos eles estão desligados, né? E como eles são aparelhos novos, basta eu ligar e iniciar a programação. Se for sem aparelhos de retorno e o paciente tivesse um celular emparelhado, né, seria necessário, como está escrito aqui na tela, desligar o Bluetooth. E é interessante desligar o Bluetooth de todo mundo que estiver ali na sala de atendimento, por precaução. E aí sim, depois de desligar o Bluetooth, que você desliga e liga os aparelhos auditivos. Tá? Uma vez que os aparelhos estão ligados, eles vão começar a buscar a conexão, né, com um celular ou com o programador. E os aparelhos devem aparecer automaticamente aqui na tela de conexão, como acabaram de aparecer, né? Vocês estão vendo ali então a tecnologia, né? Trata-se de um Evolve AI 2400, ambos os aparelhos, os números de série e as versões de firmware desses aparelhos. Eu estou trabalhando com aparelhos recarregáveis, por isso eu vejo a bateria aqui. E todo aparelho RIC ou BTE, ele já vem como lado esquerdo, né? Então cabe a você identificar o aparelho, né, olhando o número de série, para ver qual que vai ser o seu lado direito. Aqui eu estou com o aparelho, olhando, né, para ele, o final 73 do número de série é o meu aparelho do lado direito. Então eu vou realizar a troca aqui da direção, né, de que esse aparelho representa. Pronto. Então eu preciso de fato começar a programação. E importante é que você precisa começar esse processo, né, em até 2 minutos depois que os aparelhos foram ligados, senão eles param de buscar a conexão. Aí você vai ter que desligar e ligar novamente. Então eu vou selecionar o primeiro, selecionar o segundo e pronto, já posso iniciar. Como é a primeira vez que esses aparelhos estão sendo programados, né, e depois ao final da aula eu vou mostrar como que você reseta eles para a configuração de fábrica, o processo que vai se iniciar agora aqui é o que a gente chama de first fit, né, o protocolo de adaptação inicial, tá bom? Então o que é isso? Nada mais é do que uma sequência de telas de menus de programação que vão aparecer para você
para que você, né, realize ali de uma maneira mais suave a programação inicial desses aparelhos. Eu estou com dispositivos RIC recarregáveis, né, então isso eu não, e a matriz eu não posso trocar, né, porque ele já sabe a matriz, né, o ganho desse aparelho. Eu estou com um molde personalizado. E aí ele te pergunta qual que é a ventilação, né? Essa estrelinha é a melhor recomendação para o audiograma que você colocou, tá bem? No caso, meus moldes não têm ventilação. Então, mesmo que você discorde do software, é importante que você coloque o que de fato está ali no aparelho auditivo, tá? Então, vou atualizar. Se você tivesse com aparelhos BTE, por exemplo, ele ia te perguntar se você está com um tubo fino ou se você está com um tubo tradicional, oliva ou molde, né? E essas opções elas vão se adequando de acordo com o tipo de prótese que você está tentando programar, certo? Então, se é um BTE, no meu caso aqui é um RIC, poderia ser um IPC. Pronto, a matriz foi atualizada. A segunda tela é o gerenciador de experiência, né? Ele te pergunta se o paciente tem pouca experiência, né, ou nunca usou aparelhos, tem experiência com os nossos aparelhos. Você tem a possibilidade de colocar outros fabricantes aqui, que ele já tenha experiência, ou se é aquele paciente que já usava aparelho e gosta de aparelho bem forte, tá? Eu vou colocar aqui que é uma pessoa que tem experiência. A terceira tela, então, é o cancelador de feedback. Se por algum motivo você não tiver com o paciente aí na sua frente, né, se você estiver fazendo esse preparo do aparelho antes, então você desmarca ele para que você não faça ele, né, porque o cancelador de feedback tem que ser feito na orelha do paciente, com ele quietinho, sem se mexer, tá bem? Então eu vou, só para fins de aula, né, eu vou passar ele aqui, né, eles estão na mesa, né, claro, na situação imprópria, mas só para seguir em frente como se fosse uma adaptação comum. Pronto, feedback medido. Agora a gente pode fechar essa tela, o registro de dados, né, o data login também reiniciado. E agora essa é a última tela do ajuste inicial, né, do First Fit. É importante que todas essas telas que eu estou passando você depois vai poder acessar, tá? Esse First Fit é só uma facilidade para que você já veja de cara tudo que é mais essencial da primeira adaptação. Esses retângulos azuis, eles representam as opções de controle que este aparelho, no caso um RIC, desta tecnologia 2400, oferece. Tá? Essas opções não necessariamente já estão ativas. Por exemplo, zumbido. Eu nem programei o gerador de som, né? Mas ela é uma das possibilidades. E aqui à direita, você tem tanto o aparelho direito quanto o aparelho esquerdo. E as opções de controle, como se trata de no meu caso aqui é um aparelho que tem dois botões, né? Um para cima e um para baixo, que a gente chama de interruptor. Você vai ter o toque curto dele, né? Depois o toque longo e também o toque duplo, que são os dois tapinhas ali no aparelho, tá? Você pode desabilitar as opções, ó, né? Não quero nada no toque curto, por exemplo, ou então clicar e arrastar para onde você deseja. Você percebe que, por exemplo, o volume do aparelho auditivo só pode ser colocado toque curto e toque longo. No toque duplo ele não está aceso, ou seja, eu não posso colocar o volume do aparelho auditivo ali, tá bem? Funções como, por exemplo, o modo Edge, se o aparelho possui, podem ser colocadas ou no toque duplo ou no toque curto. Enfim, basta você clicar e tentar arrastar, ele só vai te permitir, né, ele só vai te destacar aqui as opções que são de fato possíveis de serem programadas. E se a opção tiver como orelha aqui embaixo, ó, eu pus volume, né? Isso quer dizer que no aparelho direito eu vou aumentar o volume ou diminuir e vai para o esquerdo também. É a mesma coisa o aparelho esquerdo, tá? Essa opção de fábrica já é ativada. Colocamos OK e isso é o fim do primeiro ajuste, tá? Do First Fit. Se eu sair dessa programação e voltar, ela não vai mais aparecer aquelas telas, tá? Ela vai simplesmente abrir nessa daqui, que é a tela de ajuste rápido, tá? Todos os menus aqui à esquerda são as opções de programação que o software oferece, tá? Então, tudo que você pode mexer nesse aparelho, seja mexer no ganho, seja criar programas, passar cancelador de feedback, tudo que você pode operar nesse aparelho auditivo, vai estar aqui à esquerda, que é muito fácil, muito simples de você ir diretamente aqui, né, e ver o que você quer fazer. Então, ó, como eu tinha mostrado lá, as opções acústicas, né, ó,
que estão aqui no meio da tela, ó, foi a primeira tela que apareceu pra gente, lembra? Tamanho da ventilação, se eu precisar realizar uma alteração, eu venho aqui. Depois o que apareceu foi o gerenciador de experiência, que perguntava a experiência do paciente, né? Se era mínima, se já era experiente. Só o layout que está diferente, né? Mas você pode então colocar ele no nível 3, nível 2, nível 1. E se o paciente é, por exemplo, novo, né? Ou seja, o que isso vai fazer? Ele vai diminuir o volume do aparelho, né? O ganho geral. Você pode ir ou manualmente, né? Então semana seguinte você volta, a gente aumenta um pouquinho, terceira semana, enfim, ou no tempo do paciente, claro. Ou então se é um paciente que mora muito longe, você não tem condições de dar um retorno para ele, atendê-lo, né, mais rápido, você pode pôr no modo automático, que o aparelho sozinho, né, ao longo de quanto tempo? Você seleciona aqui dessa lista, né? Ele vai chegar no nível 3, ele vai aumentar gradativamente o volume destes aparelhos auditivos até chegar aqui, né, no alvo, né? A gente tem então aqui os gráficos que representam as respostas, né, do aparelho auditivo para sons fracos, que é essa curva azul, moderados e fortes, né, dos dois lados aqui. Ficou na dúvida do que é? Passa o mouse aqui à esquerda, ó, que você tem que você tem a legenda, né, do que cada uma dessas coisas representa. Você pode ver que a linha fina, existe uma linha fina e uma linha grossa para cada uma dessas entradas, né? A linha fina representa o alvo, né, que é o alvo predito ali calculado pelo software para aquela perda de audição, que é esse traçado preto que você está vendo aqui, ó, fininho, né? E a linha grossa representa a resposta predita, né? Onde você de fato está com o volume, né? Então, como pacientes mais novos geralmente tem, né, o paciente típico ali tem um tempo de privação muito grande, não estão acostumados com o volume total do aparelho, a gente abaixa um pouquinho ali e vai aumentando gradativamente, tá bem? Feito o primeiro ajuste, tem algumas outras coisas que também é importante que você passe com o seu paciente. Uma delas são os indicadores do aparelho, que estão aqui do lado, ó. Indicadores. São os barulhinhos que o aparelho auditivo vai fazer para indicar algumas coisas para o seu paciente. A gente tem indicadores de voz, tá? Então aqui eu tinha usado, a última vez que eu usei o software, estava como inglês, então eu vou colocar para o português masculino, e cada idioma tem o idioma na versão, no idioma, na voz masculina e também na voz feminina. Pronto, ele fez a alteração, só que não são todos os indicadores, aqui está a minha lista, né, de indicadores, ó, que tem voz, tá? Quais são os principais para você falar para o seu paciente? De bateria fraca, tá? Então aqui ele vai falar pilha, né? Eu posso colocar ou uma série de tons, mas o indicador mais comum ali é usar o de voz, que é o pilha. Então aqui eu vou demonstrar o indicador para o paciente pelo aparelho auditivo e aqui pelo computador, pelo alto-falante do computador. Isso é interessante para quando você está com o acompanhante ali do paciente e você fala para ele, olha, então quando a bateria estiver próxima de encerrar, ele vai falar isso daqui, ó. Pilha. Né? Então ele vai falar pilha. Se o paciente, se você colocar a demonstração aqui e perguntar para ele, o que é que tá falando, né, na sua orelha, o que é que tá falando aí? E ele não entender, não conseguir reconhecer a palavra pilha, você pode aumentar, tá? Aqui o volume do indicador que vai sair para o paciente. É importante, claro, que esteja bem inteligível ali. Senão ele pode entender filha, família ou outra palavra ali que parece com o indicador, tá bem? Outros indicadores que acabam sendo mais comuns são também o de volume do aparelho auditivo, tá? Então você tem aqui, né, o volume máximo, quando você começa a aumentar cada etapa, né, enfim. E também quando você criar programas, né, ou memórias, né? O nosso primeiro programa, né, a memória, a gente chama de normal, sempre. E o indicador padrão dela é esse, é normal. Normal. Né? Mas você pode escolher outros, ali tem uma infinidade de indicadores, e o mesmo vale para cada um dos até 4 programas personalizados que você pode criar, tá bem? Uma outra coisa que é importante também realizar é a autoverificação, né? Ela é uma função que está aqui, ó, no menu Ferramentas do Paciente, e ela serve para que você verifique se o receptor do aparelho, os microfones e o circuito estão funcionando adequadamente. Aqui está escrito como que você deve fazer, né? Colocar os aparelhos na mesa, não é na orelha do paciente. Se for BTE, desrosqueie o gancho, põe sobre a mesa e inicie o teste.
Pronto, ficou verdinho, significa que todo mundo passou, né? Então, quando você tiver, por exemplo, um receptor de RIC entupido de cera, né? Eu vou tentar replicar isso aqui no nosso treinamento, aqui na nossa aula. Eu estou pondo o dedo na saída do receptorzinho, ó. Com isso, o receptor do lado direito, que foi o lado que eu fiz, falhou, né? Pode ser um receptor sujo de cera, né? E aí o paciente tem que ir lá e trocar, né? Tirei o dedo aqui, né? Como se estivesse limpando e vamos rodar novamente. E uma coisa interessante é que o paciente pode fazer isso também através do aplicativo Thrive, né, que é o aplicativo dele, não apenas no software como eu estou mostrando agora. Tá? O aplicativo a gente tem uma aula completa só dele, mostrando todas as telas, e lá ele ensina também como fazer autoverificação através do aplicativo. Tá bem? E também, depois da autoverificação, uma coisa importante de você verificar na primeira adaptação é o conforto. Aqui, ó, verificar conforto. O que isso está mostrando, né? Aqui a gente tem a resposta de sons fortes e aqui embaixo de sons fracos. Principalmente de sons fortes, é importante que você verifique se a resposta que o aparelho está dando para esses sons fortes em alguns 9 pontos, né, em 9 tons aqui, não está muito forte a ponto de ser desconfortável para o paciente. Então, o que você vai fazer aqui? Apesar das instruções estarem bem claras aqui embaixo, né? É o seguinte, você vai instruir o paciente que ele vai escutar uma sequência de sons, de apitinhos, igual ele fez lá no exame, né, no diagnóstico. Eles são altos, eles devem ser altos, mas não devem ser desconfortáveis. Se forem, ele precisa te avisar para que você dê uma baixada ali no volume, tá bem? Você pode ou clicar aqui no primeiro à esquerda e depois clicar no play aqui, né, nessa varredura, para ele ir da esquerda para a direita, ou do último, clica no último pontinho, clica nessa setinha da esquerda para ir da direita para a esquerda, e aqui você controla a velocidade dessa varredura. Eu acho mais legal, né, mais prático você fazer um a um manualmente. Então, deu a instrução para o paciente, clica 2 vezes no ponto, ó. Você viu que ele ficou verde, né? Significa que saiu lá no aparelho. Tudo bem? Não está muito alto? Ok, próximo. Você pode usar a seta do teclado do computador, tá? Para ir pro lado, né? E aí vamos supor, vou aqui nesse mais alto, ó. Ah, esse aqui está muito alto, o paciente falou. Você pode usar a seta do computador aqui para baixo, para dar uma leve abaixada. Roda novamente. E aí, tudo bem? Ah, agora tudo bem. Tá alto, mas não tá desconfortável. E assim vai. Fez isso do lado direito, fez isso do lado esquerdo, acabou a verificação de conforto. Isso é importante porque às vezes o paciente vai para casa e aí no dia a dia tem alguns sons que são muito fortes, desconfortáveis e desestimulam o paciente a utilizar o aparelho. E a gente não quer que isso aconteça. Então, desde o primeiro dia, é importante que você faça essa verificação de conforto. Tá bem? Essa é a consulta, seria uma consulta inicial, né? Assim que são esses os principais telas que a gente passa. Claro que você vê aqui ó, que tem muitos outros menus, né? Mas para uma programação inicial, essas são as telas que você vai passar aqui no Inspire, tá? Feito isso, e vocês podem ver que todas as telas que eu passei, ele dá um check aqui do lado para mostrar que você passou por ela. Então vamos supor, nessa sessão você ia passar o cancelador de feedback novamente, porque você trocou a oliva ou porque você abriu ventilação, sei lá. E aí você verifica que aqui, olha, nessa sessão eu ainda não passei pela tela de cancelador. Então, por quê? Ela não está com um checkzinho aqui, né? Então você vai, clica e aí agora ele aparece. Tá bem? Bom, eu vou sair aqui da sessão, tá? E tudo que eu fiz até agora, isso vai automaticamente para o aparelho. Aqui no canto superior direito você vê o status da conexão, né? Ou seja, tudo que eu fizer ali, ó, vou aumentar o volume um pouquinho, ó. Ele mostra que está indo para os 2 aparelhos. Então, se o computador parar, se o computador tiver alguma coisa com problema ali, ele já foi para o aparelho auditivo. Só te resta, então, salvar no banco de dados, tá? E se porventura você fizer algum ajuste um monte de ajustes que você não pretendia ter feito, né? Sei lá, mexeu em alguma coisa que você não queria e você quiser desfazer, voltar do zero, o que você pode fazer? O jeito mais manual seria de desfazer as ações aqui, olha, de uma a uma, né? Cada uma que você fez. Mas é melhor você voltar aqui em melhor ajuste, tá bom? Clique em melhor ajuste e atingir alvo para a memória atual, tá? E aí ele vai voltar
para o alvo prescrito ali, né? As duas curvinhas, a linha fina e a linha grossa de cada entrada vai se alinhar novamente, tá bem? Então eu vou sair daqui, vou voltar lá para a tela de conexão, tá? Ele me pergunta, deseja salvar a sessão? Né? Se eu tentasse fechar o software aqui em cima, mesma coisa. Todas as vezes que você tentar sair da sessão sem ter salvo ela no banco de dados, ele vai te dar esse prompt de perguntar se você não quer salvar. E aí você pode pôr alguma anotação se você quiser. Não precisa pôr data e hora, porque isso já fica salvo automaticamente no histórico de sessões do seu paciente, tá bem? As sessões, né, o histórico de sessões, você consegue identificar aqui em cima nessa pastinha. Você clica e aqui você vê, ó, a única sessão que esse paciente tem foi feita no dia de hoje, nesse horário, esse é o aparelho e foi bilateral, tá bem? E aí, em uma situação, por exemplo, de o aparelho apagar ou ele pegar um aparelho novo, você pode simplesmente pegar os novos aparelhos auditivos e carregar essa sessão aqui, ó, nos aparelhos, se dá um OK, ele vai carregar a sessão nos aparelhos novos, tá? Para você transferir ajustes de uma sessão para outra, tá bem? Aqui quando eu sair, vocês veem tem algumas coisas diferentes da primeira vez que a gente ligou esses aparelhos, né? A primeira, claro, já tem os lados certinho. O nome do paciente que eu fiz agora aparece aqui em cima, né? Antes a gente só tinha tecnologia, tá? E uma correntinha aqui que liga esses dois aparelhos, o que quer dizer que eles são um par, tá? Então, quando você clicar em um, automaticamente os dois são selecionados, tá bem? Feito isso, seu aparelho já está programado, pronto para ir para a orelha lá pro uso, né, na verdade, do dia a dia do seu paciente, fazer a conexão com aplicativos e por aí vai. Se você por algum motivo precisar apagar esses aparelhos, eu preciso que eles ou vão para outro paciente, ou por qualquer problema, às vezes tem alguns probleminhas técnicos que requerem que você resete os aparelhos, eles voltam para as configurações de fábrica, tá? E aí como é que você vai fazer isso? Você vai selecionar os aparelhos, vai vir aqui em ferramentas e reiniciar aparelhos, tá? Não pode estar na orelha do paciente, tá? Para isso acontecer. E aí você clica em iniciar. Prontinho, os aparelhos foram reiniciados para as configurações de fábrica, né? Então vocês vão ver que na hora que eles aparecerem aqui, tá até apitando bem alto, porque eles de fábrica vêm já no meio ganho do aparelho. E aí vocês vão ver que está igualzinho no início desta aula, tá bem? E está encerrada aqui então a nossa aula. Só um adendo, caso o aparelho que você esteja, assim como o meu, é recarregável, né? É importante que você guarde ele aí no seu estoque sem ser desligando ele. Você vai fazer o quê? Você vai ter que colocá-los em modo de transporte. Por quê? Porque se você desligar no toque longo do botão, em alguns dias ele vai estar descarregado, tá? Toda vez que o aparelho chega novinho para você de fábrica, ou então você fizer o procedimento que a gente acabou de fazer juntos, você tem que pôr eles em modo de transporte, tá? Que é um modo em que a bateria não vai descarregar por meses. Então vamos selecionar os dois aparelhos, ferramentas, e logo abaixo da onde a gente acabou de ir, ó, tem lá modo de transporte, e você dá um sim, né, um ok, prontinho. Bom, então essa foi a aula de programação de aparelhos através do Inspire, e qualquer dúvida é só falar com a nossa equipe. Obrigado aí pela participação e até a próxima.